Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada da profecia de Daniel, no capítulo 3º, se vocês pegarem todo o capítulo 3º, vocês vão ver que fala a respeito dos jovens na fornalha, dos 3 jovens que são postos na fornalha. E o trecho da primeira leitura é a oração que Azarias, um dos 3 jovens, em meio às chamas, faz a Deus. Israel, o contexto histórico da época é: Israel está destruído, não tem templo, não tem sacerdote, não tem sacrifício, não tem coisa alguma, por causa da sua infidelidade. Deus então misericordiosamente castiga o seu povo. E Azarias, de alguma maneira, está sofrendo as consequências da infidelidade do seu povo e também, de alguma maneira, das suas infidelidades. Então, Azarias, em meio ao sofrimento, em meio àquela situação, ele levanta a voz e faz uma oração a Deus. E a igreja, meus santos, quando escolhe esta oração, este trecho para o tempo da quaresma, ela quer nos ensinar algo. Já falei a vocês várias vezes que durante o tempo comum, nós fazemos uma leitura corrida de livros da Sagrada Escritura. Então nós começamos a ler, por exemplo, o livro dos Macabeus. Então começamos no primeiro capítulo, depois o segundo capítulo, depois o terceiro capítulo. Durante o tempo da quaresma, são textos selecionados de vários livros. Então, ontem, se não fosse São José, nós teríamos ouvido uma leitura a respeito do livro dos reis, hoje do profeta Daniel. Então vocês percebem que não existe uma continuidade, digamos, com relação aos livros, mas existe uma continuidade no ensinamento. Então a igreja hoje quer nos ensinar que nós precisamos, durante o tempo da quaresma, de humildade, de reconhecimento das nossas misérias, dos nossos pecados, de contrição, de um arrependimento e um propósito de mudança de vida e uma confiança na infinita misericórdia de Deus. Então, esses 3 pontos: reconhecimento das minhas misérias, humildade, propósito de mudança de vida, uma contrição, um desejo, um arrependimento que me leve a uma mudança de vida e uma confiança na misericórdia de Deus. Muito bem, tendo esses 3 pontos em mente, lancemos então novamente os nossos olhos na primeira leitura de hoje. Diz aqui: naqueles dias, Azarias parou de pé e começou a rezar. Abrindo a boca em meio ao fogo, rezou: ó, não nos desampares nunca, nós te pedimos por teu nome. Não desfaças a tua aliança, nem retires de nós a tua benevolência, por Abraão, teu amigo, por Isaque, teu servo, e por Israel, teu santo. Suplica a Deus que não se afaste dele e do seu povo, por causa dos seus pecados, que são muitos. Nós confiamos, Senhor, na tua misericórdia e na tua amizade com os nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Versículo 37. Senhor, estamos hoje reduzidos ao menor de todos os povos. Somos hoje o mais humilde em toda a terra, o mais miserável em toda a terra, por causa dos nossos pecados. O reconhecimento aqui da justiça de Deus. Se estamos sofrendo, Senhor, se estamos neste estado, é por culpa nossa, não tua. Estamos reduzidos como o menor de todos os povos. Somos o mais humilde em toda a terra por causa dos nossos pecados. Neste tempo, não temos chefes, não temos profetas,
não temos guias, não há holocausto nem sacrifício, não há oblação nem incenso, não há lugar para oferecermos em Tua presença as primícias e encontrarmos assim a Tua benevolência. Então, estamos acabados, Senhor, estamos destruídos, mas de alma contrita e espírito de humildade, sejamos, Senhor, suplicamos que sejamos acolhidos por Vós e que Tu faças que nós sigamos até o fim a Tua vontade. Essa oração aqui do versículo 39, mas de alma contrita e espírito de humildade, sejamos acolhidos por Vós, é a oração que inspirou a oração que o sacerdote faz na missa, uma das orações secretas, quando o sacerdote oferece o pão. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, e que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida. Depois ele oferece o vinho, que será transformado no sangue de Cristo, e depois ele se inclina e reza em voz baixa, uma das orações secretas, em que ele reza de coração contrito e humilde: sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Esta oração é inspirada neste trecho aqui do profeta Daniel. O reconhecimento da nossa miséria, da nossa necessidade, mas ao mesmo tempo dessa profunda confiança na misericórdia de nosso Senhor. E que nós, no versículo 41, nós veremos de uma maneira explícita: de agora em diante, queremos de todo o coração seguir-te, temer-te, buscar tua face. Não nos deixeis confundidos, mas trata-nos segundo a tua misericórdia. Liberta-nos com o poder de tuas maravilhas e torna o teu nome glorificado, Senhor. Então, Deus, meus irmãos, espera ouvir de nós, miseráveis pecadores. E nós somos miseráveis pecadores e precisamos nos reconhecer miseráveis pecadores, mas Deus espera ouvir de nós também esta oração, não apenas o reconhecimento das nossas misérias, não apenas o reconhecimento dos nossos pecados, mas Deus espera também ouvir de nós esta oração: de agora em diante, queremos de todo o coração seguir-te, temer-te e buscar a tua face. Este propósito, esta vontade de querer buscar a Deus com sinceridade, como um rompimento com o pecado. Mas aí vem o inimigo e põe no seu coração: mas você é um pecador miserável, você é um pecador muito grande, então você não vai conseguir de todo o coração seguir a Deus, temer a Deus, buscar a face de Deus. Pode ver que no versículo 40, Azarias, na sua oração esta que nós podemos repeti-la várias vezes durante o tempo da quaresma, fazer esta primeira leitura com espírito orante. Azarias pede: Senhor, que tu faças que nós te sigamos até o fim. Concede-nos, Senhor, a graça de seguir-te até o fim. E eu creio, Senhor, que não se sentirá frustrado quem em ti põe a sua confiança. Então, primeiro, ele está consciente de que o seu povo não conseguirá ser fiel a Deus até o fim. E nós precisamos estar conscientes de que nós não conseguiremos um verdadeiro reconhecimento das nossas faltas e arrependimento dos nossos pecados sem a graça de Deus. Então precisamos pedir a Deus esta graça: meu Deus, concede-me a graça de te seguir com generosidade, reconhecendo as minhas misérias, mas reconhecendo a tua grandeza. A verdadeira humildade, meus santos, ela não nos fecha em nós mesmos.
O verdadeiro reconhecimento, o reconhecimento das nossas misérias, não nos fecha em nós mesmos. Isto é, você diz: ah, meu Deus, eu sou tão miserável, eu sou tão pecador, eu não tenho jeito. Não, isso é tentação diabólica. Isso é pecado contra o Espírito Santo. Isto é o pecado do desespero. Isto é, você fica tão ensimesmado, tão fechada nos seus pecados, que você já não vê esperança alguma e não crê que Deus possa tirar você dos seus pecados. Quando você diz: meu Deus, eu já tentei tantas vezes buscar-te de todo o coração, temer-te de verdade e seguir-te, eu já tentei tantas vezes e não consegui, eu já fiz tantos propósitos e não os cumpri, me cansei. Isso não é reverência para com Deus, isso é orgulho. Por quê? Porque você precisa a cada dia, mesmo depois de você ter tentado 1000 vezes vencer aquele pecado, mesmo depois de você, infelizmente, ter quebrado tantas vezes os seus propósitos, você precisa ser humilde, se colocar diante de Deus e dizer: meu Deus, eu sou tão miserável, concede-me, Senhor, concede-me novamente a graça de que eu necessito para recomeçar. Eu quero, Senhor, eu quero recomeçar, e eu confio, Senhor, que Tu não farás, que Tu não deixarás faltar graça alguma necessária para que eu recomece. Isso aqui é verdadeira confiança na misericórdia do Senhor. Ele não, se você se volta para Ele, você sabe que sempre encontrará o perdão e a graça de que você precisa para você recomeçar. Não é isso que nos faz nos aproximar a cada dia do confessionário? Nós não nos aproximamos do confessionário porque nós acreditamos que por nossas próprias forças obteremos o perdão. Nós nos aproximamos do confessionário porque nós acreditamos que Deus é misericordioso o suficiente para, quando eu estou arrependido, me conceder o seu perdão 70 vezes 7. Me conceder o seu perdão constantemente. Me conceder a sua graça constantemente. Eu peco, eu caio no pecado, eu me volto para Deus e digo: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. De verdade, meu Deus, eu choro as minhas misérias e te peço a graça de recomeçar. E Deus é paciente, é bondoso, é misericordioso e me concede novamente a sua graça. Ele não diz: de novo, já estou cansado de te perdoar tanto. De novo, já nem sei se quero te conceder esta graça que você está me pedindo. Você não merece, você já desperdiçou tantas vezes. Não, se arrependido eu estiver, generosamente, amorosamente, alegremente, Deus concederá a mim o seu perdão. É o que diz o Salmo 24, 25 de hoje. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Esta oração, esta prece é de quem sabe que necessita da misericórdia de Deus, que necessita da paciência de Deus, mas que sabe que quando nós sinceramente a buscamos, verdadeiramente a encontraremos. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura. O Senhor é bom, meu Deus, ruim sou eu. O Senhor é paciente, meu Deus, o Senhor é misericórdia, e eu te suplico, meu Deus, concede-me novamente a tua graça para que eu recomece. Concede-me novamente a tua graça, Senhor, para que eu tenha a força necessária para te seguir até o fim. Versículo 40 da leitura de hoje.
e tu faças que nós te sigamos até o fim. Nisto está a minha confiança, de que tu, Senhor, me darás a graça para que eu persevere até o fim. Nisso está a minha confiança, que o Senhor me levantará a cada dia, quando eu sinceramente te levantar a minha mão e suplicar a tua. Que o Senhor me concederá tudo aquilo de que eu preciso, quando eu verdadeiramente te suplicar. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é cheio de ternura, porque o Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao bom caminho os pecadores. Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres Ele ensina o seu caminho. Meus irmãos, se Judas, que cometeu aquele pecado horrível, ele tivesse feito como Pedro, ele teria recebido o perdão de Deus. Ele teria recebido a graça de que ele necessitava para não cometer o suicídio e se perder, mas se salvar. O maior pecador, com os maiores pecados, com as maiores feridas, com a maior história de fragilidade, se recorrer a cada dia ao Senhor, a cada dia encontrará a graça de que necessita. Mas nós precisamos pedir, nós precisamos primeiramente reconhecer a nossa miséria, chamar o pecado de pecado, reconhecer tudo aquilo que é miséria em nós e pedir a Deus: meu Deus, eu quero mudar, eu quero ser como tu queres que eu seja, eu quero recomeçar. Pode ser que existam áreas na sua vida já deixadas de lado, porque você se cansou de insistir. Não, seja humilde, recomece, seja humilde, se prostre diante de Deus, reconheça a sua miséria e suplique a graça dele. Morra lutando e procurando a cada dia corresponder às graças de Deus na sua vida. Por quê? Porque se você for humilde na luta contra os seus pecados, você também será mais generoso no perdão. Sim, meus irmãos, a ligação entre a primeira leitura e o evangelho de hoje é também esta. Isto é, quando eu estou consciente de que eu sou um pecador perdoado, constantemente recebendo a misericórdia de Deus, eu irei me exercitar na humildade, e humilde faz pouco caso das ofensas feitas a ele. Uma pessoa verdadeiramente humilde, quando ela é ofendida, ela faz pouco caso. Quando ela perdoa sem altivez, como se fosse muita coisa que estivesse fazendo, e ela perdoa até mesmo antes de a pessoa pedir perdão. Ah, padre, mas isso é difícil. É, porque você não é humilde, porque você necessita pedir a Deus o dom da humildade. Porque, meu santo, minha santa, quando você estiver consciente, não apenas de uma maneira intelectual, mas na sua vida, na sua existência, do quanto Deus é compassivo, é bondoso, é misericordioso, quanto Deus tem sido paciente com você, você vai se adiantar em perdoar as pessoas que machucarem você. Você vai querer perdoar 70 vezes 7, isto é, sempre, porque é assim que você é perdoado. Você, quando experimentar o perdão de Deus, o generoso perdão de Deus, e ver que Deus o perdoa com tanta bondade, quando você for ofendido, você vai buscar ter um coração semelhante ao de Jesus e não ficar remoendo aquela mágoa, aquela ofensa, aquela ingratidão que foi feita a você, porque você também é ingrato, você também é ingrata, e Deus perdoa você com tanta generosidade. Quando machucarem você, você se adiantará logo a perdoar, porque você, quando peca contra Deus e vai ao confessionário, é porque já a graça dele arrastou você. Quando você chega ao confessionário, o perdão de Deus já está em ação, que se você chegou ali, foi porque a graça dele conduziu você até ali.
Então não é você, mas Deus me perdoa porque eu me arrependo dos meus pecados. Se aquela pessoa não se arrepender dos pecados dela, eu também não a perdoo. Mas você se arrepende porque Deus lhe deu a graça do arrependimento. Deus opera em mim o querer e o fazer. Então tudo é graça de Deus em mim. Supliquemos, meus irmãos, supliquemos ao nosso Senhor por meio desta oração de Azarias. Até aconselho a você depois fazer em casa, pedindo a Deus, por meio desta oração, a graça de um reconhecimento sincero das suas misérias, de uma vontade firme, decidida, de mudança de vida e de uma confiança imensa, incomensurável na infinita misericórdia de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.